Você já se pegou pensando, nossa, mas por que as coisas acontecem comigo desse jeito e parece que eu estou sempre voltando para o mesmo lugar? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa questão, sobre isso que acontece muitas vezes na vida da gente. A gente fica apreensivo, parado, pensando, e a gente tem dificuldade de romper com esses padrões de repetição. Tem uma teoria de Freud chamada compulsão à repetição e hoje a gente vai estudar isso juntos, tá? Vou fixar aqui o tema da nossa live para à medida que as pessoas forem entrando, elas entenderem do que a gente está falando. E quero te pedir também para você compartilhar essa live para que mais pessoas possam também usufruir desse conteúdo e ter acesso a essa informação. Bom dia, Elci, bom dia, Eliseu, bom dia a todos vocês que estão aqui comigo. E quero pedir, tá? Compartilha essa live com mais pessoas para que elas também sejam inspiradas nesse nosso assunto. Esse é um assunto que faz parte da vivência de todos nós na clínica, né? Dentro aqui dos atendimentos, muito do que a gente percebe, muito do que a gente vivencia enquanto processo de terapia, muitas coisas que acontecem no processo de terapia, quando a gente vai analisar, quando a gente vai começar a trazer a consciência, a gente percebe que o que a pessoa está vivenciando é basicamente um padrão de repetição. É aquela pessoa que vem contando várias vezes a mesma história, e a mesma história não com o mesmo personagem, mas em outros contextos. É aquela pessoa que está sempre sendo injustiçada, aquela pessoa que sai de um relacionamento, entra em outro relacionamento, mas o meu ex é muito parecido com aquela pessoa que eu me relacionei no passado, aquela pessoa que está no trabalho, ela está sempre vivenciando conflitos, sempre tendo os mesmos problemas, sempre tendo as mesmas questões acontecendo, aquela pessoa que sempre volta para um mau hábito, mesmo depois de ter prometido que isso não ia mais acontecer. Então a gente está falando desse contexto, de por que eu sempre volto para o mesmo lugar, por que as coisas parecem que são um ciclo, estão sempre se repetindo. E aí você precisa parar e pensar, quantas vezes você já prometeu para si mesmo, e dessa vez vai ser diferente, dessa vez eu vou conseguir vencer esse mau hábito. E algum tempo depois você percebe que você está exatamente no mesmo lugar, vivenciando os mesmos contextos e os mesmos conflitos, o mesmo tipo de relacionamento, os mesmos conflitos, as mesmas brigas, as mesmas decisões ruins, os mesmos comportamentos que você jurou que você nunca mais teria e você está lá vivendo isso. Você muda de cidade, mas parece que os problemas te acompanham. Você muda de emprego, mas parece que os padrões eles se repetem e continuam. Você muda de parceiro, mas a história parece a mesma, só com outra pessoa, né? E aí vem a pergunta que a gente faz e que muitas vezes acontece na cabeça da gente. Por que eu sempre faço isso comigo? Por que eu sempre caio nesse mesmo buraco? Parece um porco, né? Que eu tô tirando aqui, porco, não estou chamando você de porco, mas eu estou trazendo a ilustração, né? Parece um porco que eu tiro do chiqueiro, dou banho nele, dou melhor comida, mas quando na primeira oportunidade ele sai correndo lá para o chiqueiro e se suja todo de novo, né? E muita gente, quando a gente vivencia esses contextos e as pessoas começam a observar esses padrões se repetindo, as pessoas elas vão classificando as pessoas. Ah, você já deve ter ouvido aquele ditado. Parece mulher de malandro, parece que gosta de sofrer. Ou, não tem vergonha na cara não, já tá lá de novo fazendo a mesma coisa, sabe? Mesmo sem entender o que está acontecendo na sua cabeça, mudar esse padrão ele é quase impossível quando você não tem, sabe? Quando você não tem esse entendimento, esse discernimento do que está acontecendo dentro de você, desse processo inconsciente. Todos nós crescemos, cada um no seu contexto de vida, com experiências diferentes, com as coisas acontecendo com a gente. E aí você precisa pensar, talvez a sua forma de viver a sua vida foi tendo que sobreviver num lugar de escassez. Escassez emocional ou escassez financeira, né? Seja da forma que for que você puder pensar. E hoje você vive num contexto diferente daquele, você já conseguiu vencer muitas coisas, mas você ainda tem uma mentalidade que não consegue perceber que você saiu daquele lugar. E aí, você tem aqui a escassez financeira e emocional, você pode pensar em diversos contextos. Muitas vezes a gente está repetindo os padrões e a gente, racionalmente, eu sei que eu não estou mais vivendo aquele contexto, racionalmente eu sei que eu não estou mais vivenciando aquele lugar, mas emocionalmente é como se eu voltasse. É como se eu estivesse ainda preso naquele padrão que ainda estivesse acontecendo. Isso em qualquer contexto que você possa notar que você está sempre andando em círculos, vivendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos padrões, tendo as mesmas reações. E aí você vai pensar, são lugares diferentes, situações diferentes, pessoas diferentes, mas a sua vida sempre termina do mesmo jeito, reagindo da mesma forma, respondendo da mesma forma, tendo os mesmos resultados, se relacionando com pessoas que têm o mesmo padrão de comportamento.
E aí quando você percebe, você está num relacionamento novo, mas você enfrenta os mesmos tipos de conflitos de antes. Você muda de emprego, mas você leva com você o mesmo comportamento que te atrapalhou naquele emprego antigo, e aí você tem os mesmos resultados. Você muda de esposa, de marido, de namorado, mas as brigas, os problemas, eles são sempre os mesmos, né? Você se pega se relacionando com pessoas extremamente parecidas com o seu ex. Você se prometeu que nunca mais ia viver aquilo, mas está lá repetindo. Ou até, muitas vezes, aquele pensamento ruminante que você não consegue se livrar, sabe? Eu não consigo parar de pensar nisso que está acontecendo, né? Quando a gente pensa em padrão de repetição, nessa compulsão à repetição, tem esse viés também de você ter um pensamento que você sabe que traz para você ansiedade, você sabe que não é o pensamento mais adequado, mas você não consegue se livrar dele. A gente experimenta muito isso, por exemplo, quando você passa por uma situação de falecimento na família, uma coisa que te deixou muito triste, uma coisa que te deixou muito abatido. Você já percebeu que a gente não... Parece que gruda no cérebro da gente, a gente não consegue não pensar naquilo? Esses pensamentos ruminantes, esses pensamentos traumáticos, muitas vezes, a gente, quando eu falo de compulsão à repetição, dessa repetição desses ciclos que acontecem e a gente revive muitas vezes, a gente está pensando em, citei para vocês, relacionamento, trabalho, situações de conflito, mas esses pensamentos ruminantes que você está vivenciando um outro contexto, meu marido não é abusivo, a minha esposa não é assim, meus filhos não estão fazendo para me provocar, mas eu não consigo, parece que eu não consigo pensar diferente. Percebe esse pensamento fixo que faz com que você fica pensando nisso por dias e dias. Você está sofrendo, você está mal porque você está pensando assim, você não gostaria de pensar assim, você não consegue se livrar disso, mas de forma disfuncional você está orbitando ali, né? Ou você jura que agora você vai criar um novo hábito, mas você cai exatamente no mesmo ciclo de desistência, de não fazer, né? É como você dar várias voltas num quarteirão, você acredita que você está indo para outro bairro, mas você está só circulando, só está vivendo em círculo, né? Você reconhece o sentimento que eu estou trazendo aqui? Né? Você já teve uma sensação, talvez, que você para e pensa, eu já avancei na vida, mas emocionalmente parece que eu ainda reajo como eu reagi antes. E você não entende muitas vezes por que você está fazendo isso. Essa sensação, ela não é uma fraqueza sua, não é um defeito seu, não é falta de força de vontade, não é só falta de conhecimento. Ela é um sinal de que existe um ciclo interno funcionando no automático dentro da sua cabeça. Isso já ficou tão internalizado e tão cristalizado em você que você nem raciocina mais, você nem está percebendo mais que isso está funcionando assim. E tentar mudar isso é como tentar curar uma árvore doente arrancando as folhas. Se você não tiver consciência, não parar para entender o que está acontecendo de você, você está só cortando as folhas. Eu sempre uso esse exemplo, né? Na comunidade, um símbolo que eu escolhi para a comunidade é exatamente essa ideia de uma árvore sendo plantada, sendo regada, sendo cuidada e crescendo e florescendo e dando sombra e alimento para as pessoas que estão ao nosso redor. E quando a gente para olhar essa analogia da árvore, se você pensa numa árvore crescendo, tá? E aí você encontra uma árvore crescendo e de repente você percebe que os frutos estão ruins, as folhas estão doentes e você começa então, beleza, eu vou curar essa árvore. E você arranca as folhas e você então começa a fazer uma poda e você começa a arrancar os frutos e jogar fora. Mas na próxima estação vai dar frutos doentes de novo, vai dar folhas doentes de novo. Em muitas situações a poda ela é sim, né, uma questão de cura, vai trazer essa cura e vai trazer esse frutificar novo para a árvore, vai resolver o problema. Mas quando o problema está na raiz, se você cortar as folhas de uma árvore doente, ela vai continuar doente. Você precisa se concentrar e trabalhar naquilo que é necessário. Se você quiser uma mudança real, nesse contexto, você vai precisar tocar na raiz, focar na raiz. Mesmo que essa raiz esteja lá enterrada, já esteja sólida, você vai precisar olhar para isso. Senão a gente termina relacionamentos e tendo as mesmas atitudes, a gente decide que a gente nunca mais vai fazer aquilo que trouxe os problemas, promete de pé junto que você vai mudar, mas dali a pouco você está fazendo as mesmas coisas, vivendo os mesmos conflitos, repetindo os mesmos padrões e atraindo o mesmo tipo de relacionamento. De amizade, de namoro ou profissional. Você já viu aquelas pessoas que, fulano tem dedo podre. É muito por isso, a pessoa está reproduzindo um comportamento. E a gente vai sendo vencido pelos mesmos velhos hábitos, ou os mesmos maus comportamentos, ou os mesmos padrões de pensamento, né? E é aí que vem a questão. Porque você continua repetindo os mesmos padrões na sua vida, mesmo quando você tem consciência de que eles fazem mal para você. Por que a gente continua fazendo assim? Por que eu explodo de raiva, eu me fecho no silêncio, por exemplo, ou eu me saboto, mesmo quando eu prometo que dessa vez eu vou fazer diferente? É como se alguma coisa dentro de você decidisse aquilo que vai acontecer antes que você pudesse pensar a respeito. É quase que automático, né? Porque a maior parte daquilo que determina os nossos comportamentos, as nossas reações, as nossas escolhas, não está na superfície.
sabe? É um processo inconsciente, é um processo automático que empurra a gente no abismo. Você está na beira do penhasco e aquilo empurra você antes de você ter tempo de pensar na forma como você vai reagir. E aí você age, você reage, você pensa e você sente a partir dessas raízes que foram formadas ao longo da sua história. Elas não estão agora, elas estão lá no fundo, estão lá no antes, está lá arquivado no seu inconsciente. E aí você vai vivenciar essas experiências quando você sente medo de se expor, por exemplo, quando você paralisa diante de uma crítica, quando você talvez foge diante de um desafio. Geralmente o problema não é o desafio, não é a exposição, é a forma como você interpreta e se posiciona e se coloca diante desse contexto. É a história que foi gravada e foi escrita dentro de você, muitas vezes sem a sua permissão, mas elas ficaram gravadas na sua alma, entende? E aí você reage de forma inconsciente, você vai continuar reagindo e essas reações elas vão se tornando o seu padrão de comportamento sempre que você se percebe diante de um contexto que de alguma forma, mesmo que irracional, remeta você para aquilo que você vivenciou antes, para aquilo que você experimentou antes, entende? A gente não está repetindo porque eu quero, porque eu sou masoquista, eu adoro sofrer. A gente repete porque a gente ainda não resolveu. Tem coisas que você escolhe conscientemente, né? Você faz as escolhas que você precisa fazer, mas tem coisas que você não escolhe, você é quase que puxado, é quase arrastado para lá. É como se tivesse um imã emocional te levando sempre para o mesmo tipo de situação e te fazendo reviver e reexperimentar, reeditar as informações, né? E aí eu trouxe para vocês a teoria da compulsão à repetição. Ela é um ponto importante na teoria de Freud, tá? E ela busca, Freud fez, né, tentar explicar por que a gente repete esses padrões mesmo quando a gente sabe que aquilo te machuca. O Freud ele chamou isso de compulsão à repetição. Ela é uma explicação simbólica que ajuda a gente a entender esse processo acontecendo na cabeça da gente. Tá? O Freud ele diz que o ser humano, diante de alguma coisa que ele viveu no passado, que ele não conseguiu elaborar emocionalmente, ele tende, né, ele tem a tendência a repetir, sem perceber, situações semelhantes, como se ele estivesse tentando resolver aquilo que ficou aberto lá atrás. É uma história que ele não conseguiu resolver e ele está tentando reencenar. E Freud ele percebeu uma coisa que é curiosa nos pacientes, né? Mesmo sofrendo, mesmo dizendo que eles não queriam, eles voltavam exatamente para as mesmas experiências dolorosas, mesmo para os mesmos padrões. Freud ele trouxe essa explanação no livro dele, Além do Princípio do Prazer. Tá? Ele diz que existe uma pulsão de morte que atua para a gente, né, nesses contextos de experiência e uma pulsão de vida, né, que a pulsão de morte ela atua em oposição à pulsão de vida, que é o que ele chamou de Eros. Tá? E a compulsão à repetição, nesse contexto que eu estou trazendo para vocês, seria uma manifestação da pulsão de morte, que busca reviver, que busca elaborar os traumas e os conflitos reprimidos, mesmo que isso cause para você sofrimento. Tá? E aqui eu estou trazendo para vocês alguns dados, citei o nome da obra, citei aqui pulsões, e é um assunto complexo, eu não vou trazer aqui para vocês todas as explicações, porque o propósito da nossa live de sábado não é esse, é trazer para você conhecimento de forma simples para que você possa colocar em prática, mas é importante a gente entender esse contexto, né? E Freud ele trabalhou por muito tempo na ideia de que o ser humano ele vive essencialmente para buscar prazer. E eu já trouxe para vocês essa dinâmica, né, de que o nosso cérebro ele atua para fazer a gente sobreviver e viver com prazer. Prazer no sentido de viver bem, com qualidade e tal. E a repetição nesse caso, sabe, a compulsão à repetição, que a gente repete, a repetição nesse contexto não é uma busca por prazer, mas é uma tentativa de lidar com o passado e de encontrar uma solução para os conflitos que ficaram meio que em suspenso lá naquele contexto. Você viveu uma situação traumática, você viveu uma situação que por inexperiência, talvez eu era criança quando aconteceu, talvez eu vivi aquilo e não tinha maturidade para elaborar, talvez eu vivenciei aquela situação e foi uma surpresa para mim, foi um trauma que me gerou uma situação específica, e aquilo naquele contexto eu não consegui resolver, eu não consegui elaborar, e emocionalmente ficou gravado na minha alma, ficou gravado no meu inconsciente de que aquilo era uma janela, era uma lacuna em aberto que eu preciso preencher e resolver para que eu consiga sobreviver e viver bem, né? E aí o meu inconsciente ele vai me levando a reviver essas repetições. Então, como eu disse, elas vão sendo uma forma de você tentar lidar com aquele passado que ficou em aberto, de uma situação que ficou sem resolução. Você vai tentando reviver aquilo inconscientemente, tá? De forma, o que eu estou dizendo para vocês, eu não estou pensando, então deixa eu voltar aqui nessa história porque eu vou fazer diferente. Não, é uma tentativa inconsciente de você resolver, de trazer uma solução para esses conflitos que ficaram em aberto, que ficaram em suspenso lá na sua história, no seu passado. E aí vamos tratar aqui de alguns exemplos simples, né? Você pode pensar, por exemplo, em repetição de padrão nos seus relacionamentos. São aquelas pessoas, por exemplo, que sempre buscam relacionamentos que
eles são semelhantes com os relacionamentos anteriores, mesmo que aqueles relacionamentos eles tenham sido para você dolorosos. É o que eu citei para você de que muita gente diz, fulano tem dedo podre, né? Você escolhe pessoa que não presta, você escolhe sempre um parceiro que trai, por exemplo, aí você começa a perceber que, eu tive um casamento, nesse casamento o meu parceiro me traiu, e eu defini que eu não aceito isso mais, eu vou para um próximo, mas aquele próximo parece que eu tenho um imã para atrair pessoas que traem. Parece que eu tenho um imã para atrair um parceiro que abandona quando as coisas não estão bem. Parece que eu tenho um imã para atrair uma pessoa indisponível emocionalmente. Eu me entrego, mas aquela pessoa não é recíproca, né? É um parceiro que... Percebe? Parece que eu tenho um dedo podre para escolher as pessoas que vão fazer com que eu repita aquele tipo de relacionamento, aquela estrutura. Entende? Ou você pode pensar nos vícios, na repetição de comportamentos autodestrutivos. Pessoa que usa droga, que usa álcool, ou se envolve no comportamento de risco, por exemplo, mesmo que isso cause danos à saúde. A gente sempre fica pensando, por que a pessoa volta? Se ela sabe que isso faz mal, para que ela repete se ela sabe que isso não é funcional? Né? Os vícios, eles têm aí o componente da dopamina, tem todas as questões que a gente sabe, que a gente estuda em muitos contextos, né, de trazer essa questão da fuga da realidade, e muitas vezes também voltar para o vício tem esse papel também emocionalmente de reconstruir uma história. Quantas vezes a gente não vê pessoas que são alcoólatras hoje, né, e vão vivenciar situações onde meu pai era alcoólatra e eu estou tentando ressignificar a história. Gente, aqui preciso trazer para vocês essa ideia, esse entendimento. Aqui nós não é julgar e dizer, mas a pessoa então é burra, ela está repetindo uma coisa que ela sabe que faz mal, não é consciente. Não é uma escolha consciente que a pessoa faz, não é uma conta que a pessoa faz. Então eu bebo hoje porque o meu pai bebia. Não é trazer desculpa para nada, não é justificar nada, mas é trazer para você o entendimento de que emocionalmente, irracionalmente, inconscientemente, nós vamos revivendo histórias e repetindo experiências, tentando trazer sentido para elas, tentando trazer significado e fechar esse ciclo na nossa cabeça para que a gente possa partir para um novo, entende? Então é um comportamento irracional, é um comportamento inconsciente, tá? Então esse voltar para comportamentos autodestrutivos, né, mesmo sabendo que eles fazem mal, está muito ligado nesse contexto. Né? Ou eu trouxe para vocês a ideia da repetição dos pensamentos obsessivos. São aqueles pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos negativos que grudam na cabeça da gente e causam ansiedade, causam sofrimento, aqueles pensamentos catastróficos de que tudo vai dar errado, contamina a sua cabeça, contamina suas emoções, mas você não consegue sair deles, você não consegue se livrar. Né? Parece que gruda na cabeça da gente, está fazendo com que a gente fique preso nesse ciclo de repetição. Repetição de sonhos, por exemplo. Freud ele trabalha muito com a ideia de sonhos recorrentes que eles vão refletindo em alguns traumas, alguns conflitos inconscientes que fazem com que no sonho essa tentativa de reprocessamento ele acaba acontecendo e você tem esses sonhos repetidos e repetitivos. Né? Ou no trabalho, nas situações que se repetem, as brigas com os colegas, a briga com o patrão, você começa um negócio e sempre está errado, você sempre tem aquele padrão de você começa bem, mas daqui a pouco você volta para trás e volta 10 casas, né? Você começa bem, daqui a pouco você não dá conta, você tem medo de começar porque você não acredita que você dá conta, e é um monte de coisas acontecendo. Aquela pessoa que está sempre em dívida, ela sofre para juntar dinheiro, mas aí quando ela vê, ela até juntou alguma coisinha, mas aí caiu de novo na dívida, a pessoa volta para o mesmo buraco. Uma pessoa, você pode pensar, uma pessoa que está sempre no padrão emocional, a pessoa está sempre se sentindo injustiçada. Você já encontrou essas pessoas que, na minha narrativa, eu sou sempre o machucado, eu sou sempre o abandonado, eu sou sempre o injustiçado, o sentimento de que o mundo inteiro está contra mim. Entende? A compulsão e a repetição ela acontece porque o nosso cérebro ele só sabe lidar com aquilo que já é conhecido. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai atrair, tá, as mesmas situações do nosso passado, da nossa história, enquanto a gente não reprograma a nossa mente, enquanto a gente não entende o que está acontecendo e a gente não trabalha para trazer isso para a consciência, entender qual é a história que eu estou tentando reviver, qual é a história que eu estou tentando resolver, a gente vai continuar repetindo os mesmos padrões. E aí, a gente não repete por prazer ou porque eu gosto de sofrer, porque eu sou masoquista. É como se o sofrimento ele fosse familiar. Tá? E aqui é como eu sempre digo para vocês, a nossa live de hoje eu estou trazendo um assunto complexo, muita literatura sobre isso, um assunto complexo e denso, mas eu estou tentando traduzir para você de forma simples para que fique compreensível e fique entendível, né? Então você não vai encontrar aqui comigo uma aula de neurociência, eu não vou trazer para vocês aqui a profundidade do assunto, mas eu vou tocar aqui nos assuntos, eu vou trazer para você a ideia de, olha, pode ser isso que está acontecendo. Pode ser isso que você esteja vivenciando, para que você então tenha um ponto de partida para começar a ressignificar a sua história, entende? Então é como se você encontrasse um lugar, é uma gaiola que, ok, é um sofrimento, eu não gosto disso aqui, eu já disse que eu não quero viver, mas eu não sei sair daqui. É uma dependência emocional que eu não sei me livrar dela. É um tipo de relacionamento que
eu não quero isso aqui, mas eu não consigo organizar a minha vida para fazer diferente, entende? E aí, é como eu disse, é como se o sofrimento ele fosse familiar. Não é falta de vergonha. Não é porque entende, eu tenho o dedo podre. Não, você só está atraindo as mesmas situações porque você não resolveu, você não identificou aquilo que você está tentando reviver e ressignificar. Não é por vontade de sofrer, mas é como uma tentativa de elaborar o não dito, é a ideia de aquilo não foi processado. Eu preciso reviver isso aqui, eu preciso resolver isso aqui. Enquanto eu não resolvo, eu estou repetindo. E aí você está tentando transformar a passividade. Eu fui uma pessoa que eu fui abusada em um determinado contexto, eu fui passivo naquele contexto e fui ferido. Então agora eu preciso resolver isso aqui e viver de um jeito diferente para que eu não seja de novo ferido. Sabe, eu vou tentando buscar um final diferente para uma história dolorosa que você vivenciou, como se você estivesse tentando resolver aquele conflito que você vivenciou no passado. E aí a gente vai repetindo um monte de coisa. No processo de terapia, gente, quantas pessoas vêm e a pessoa está contando as coisas, vivendo. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, Paulo, eu estou falando muito. Pode falar. Eu preciso que você fale, porque é na fala que a gente vai perceber essas histórias que você está... Porque percebe, se não fosse importante na sua história, você não estava repetindo. Se você vem para a sessão ou se você está conversando com alguém, você fala todos os dias sobre a mesma coisa, você encontra um amigo, você está conversando sobre aquele mesmo assunto, você está sendo repetitivo, é porque aquilo é importante para você. Aquilo que te faz bem, vamos supor. Você está conversando sobre música, você está conversando sobre atividade física, você está conversando sobre o que você quiser pensar que você converse quando você encontra uma pessoa que você gosta. Se você repete é porque é importante. E inconscientemente nos nossos traumas, nas sessões de terapia, nos traumas que a gente vivencia também, se você repete, é porque é importante. E importante não quer dizer que seja bom. Importante quer dizer que precisa ser processado, e precisa ser vivenciado, e precisa ser resolvido. Entende? Essa tentativa que a gente faz de reprocessar as histórias, como eu disse, é você buscando desenhar um final diferente para uma história dolorosa, como se você estivesse ali tentando dar um fecho, resolver o conflito. Só que essa tentativa inconsciente de resolver o problema, ela não funciona, ela não cura você, ela só vai manter esse ciclo ativo. Entende? Porque é uma tendência do nosso inconsciente de repetir experiências mal resolvidas, de fazer com que você finalmente domine essa situação, que você resolva isso aqui e não vivencie mais esse contexto, não sofra mais com isso. Entende? Você não repete porque você é burro, você não repete porque você está adorando sofrer, você não repete porque você é sem vergonha, você repete porque a sua mente está tentando consertar a sua história. É como se a sua psique tentasse reencenar uma dor antiga, dessa vez tentando dar um desfecho diferente para aquilo. Mas como essa elaboração não acontece de forma consciente, o resultado dessa situação ela se repete e você se vê vivendo a mesma história, mas com personagens diferentes. Entende? Estou vendo aqui um comentário da Miriam, né? Eu fiquei muito sem decidir coisas do cotidiano da vida. Meu marido fez isso por mim. E hoje, no caminho da cura, é difícil ter que tomar decisões. Mas hoje eu faço as minhas escolhas, mesmo sendo desconfortáveis. É isso aí. Sabe, é quando a gente entende, né? A Miriam entendeu o padrão. Ela tinha esse padrão de se esquivar, ela tinha esse padrão de fugir do conflito, de fugir da dor, e entregava o controle nas mãos da outra pessoa, no caso, o esposo, né? E isso traz conflito pra gente, porque mesmo que a pessoa tenha boas intenções e faça boas escolhas e traga pra você, tem muitas coisas que a gente precisa decidir e a gente precisa se posicionar. Então isso vai gerando uma sensação de incompetência, de insuficiência, de dependência do outro. E é quando a gente entende esse padrão, né, Miriam, que a gente vai entendendo, então, o caminho que eu tô trilhando e a gente decide fazer diferente, né? Então, como a história é muito essa, sabe? Você se vê vivendo as mesmas histórias, o mesmo padrão, só que com personagens diferentes. Você já deve ter visto aqueles filmes, né, que tem 20 reboots. E aí você vai pensar nos filmes do Batman, né? Quantos filmes do Batman que tem? Filmes do Homem-Aranha, que aí é um ator, de repente eles refazem com outro ator e refazem de novo o Superman. Você pode perceber, a história é diferente, o ator é diferente, mas em todos os filmes tem o Batman. Em todos os filmes tem o Homem-Aranha, tem o Super-Homem. É uma reedição, né? Eu estou criando uma narrativa para as mesmas histórias. O passado, ele não passou na sua vida se ele está no presente, sabe? E a gente precisa entender que enquanto o passado não passa, a gente não vai conseguir viver o presente e construir o futuro. Ele fica no seu presente te mostrando novas possibilidades de você viver o mesmo enredo para você vivenciar, resolver aquilo que ficou no passado. E aí, o que se repete na sua vida não é o fato, é a sensação emocional não resolvida que vai buscar inconscientemente uma chance de ser ressignificada, de ser reeditada, de ser reencenada. É como se você estivesse reencenando uma peça de teatro na sua vida, tentando fazer com que o final seja diferente, porque simplesmente
simplesmente você trocou os personagens, entende? E aí o Freud ele diz uma frase, né, que onde há repetição, há alguma coisa que não foi simbolizado. O que Freud queria dizer com isso? Se você repete, é porque você ainda não compreendeu, é porque você ainda não resolveu. Se você retorna para o mesmo ponto, é porque alguma coisa dentro de você ainda está pedindo que você, peraí, me explique isso aqui. Eu preciso elaborar isso aqui, eu preciso dar nome para isso aqui, entende? Repetição não fala de teimosia, não fala de força de vontade, não fala de falta de vergonha na cara, não fala que você é burro. É o seu inconsciente te puxando para você olhar para aquilo que você evitou olhar por muito tempo e você está só reagindo, né? E aí, o mais importante disso tudo é que a compulsão à repetição ela só é vencida quando aquilo que estava no seu inconsciente se torna consciente, quando você entende de onde vêm esses padrões, quando você dá nome para as coisas, quando você organiza, quando você se responsabiliza por si, pelo que você sente, pelo que você repete, entende? É você parando de culpar alguém que te abandonou e entendendo por que você se sentiu assim, por que você permitiu que isso acontecesse, onde é que você errou e você poderia ter agido diferente, porque aí quando você entrar num novo ciclo, você vai saber agir diferente, você não reage, entende? Você está respondendo e você está trabalhando para que isso seja feito melhor. E o fato é que enquanto você não entende o padrão, você vai chamar esse padrão de destino, né? Jung ele tem essa frase que diz que enquanto você chamar viver, né, chamando as coisas que estão acontecendo com você, o inconsciente de destino, você vai repetir e você vai então ficar refazendo essas histórias. Muita gente fala, minha vida é assim mesmo, as coisas acontecem. Não é destino. É um padrão emocional não resolvido que você precisa entender e refazer de forma saudável para que você então encontre solução e você consiga então refazer essa história de uma maneira mais saudável. Você não está preso porque você é fraco. Você está preso porque talvez você está repetindo alguma coisa que ainda dói tentando trazer sentido para ela, né? E a questão é que a gente muitas vezes não entende isso, a gente não aprende a olhar para isso. A compulsão, a repetição, ela não é um defeito seu. Ela é um pedido interno que a nossa alma está fazendo. Olha, você precisa curar isso aqui, você precisa resolver isso aqui, senão você está só botando um band-aid em cima de uma ferida. Mas enquanto você não olha para isso e não resolve, você está revivendo, entende? E quando você entende, você escolhe fazer diferente. E a sua vida, então, ela ela deixa de ser um processo de repetição e começa a ser uma construção. E não é que você nunca mais vai fazer isso, mas você vai reaprender, sabe, a entender os papéis e reaprender a se posicionar de forma mais inteligente, funcional e mais adequada. Consciência, ele é o primeiro passo para que a gente consiga vencer essas questões e trazer solução para os problemas inconscientes que a gente tem muitas vezes, né? Espero que tenha trazido para vocês entendimento, ou tenha trazido para vocês, entendi o que está acontecendo aqui, preciso olhar para isso, tá? Então hoje aqui eu fiz uma live aqui, meia hora que nós estamos aqui conversando, mas eu tenho um aulão, uma masterclass vencendo os ciclos de repetição. Fiz no ano passado, ela está gravada, está na Hotmart, você pode adquirir se você quiser. Aqui eu fiz uma explanação geral de tudo que a gente, de alguns aspectos que a gente tem sobre esse contexto, mas no aulão são mais de 2 horas de aula, onde eu explico os mecanismos, explico o inconsciente, explico os mecanismos de defesa que acontecem quando você vivencia todos esses contextos na sua cabeça e como ressignificar. Aqui eu trouxe a ideia para você. Lá eu te dou um direcionamento, olha, é isso que está acontecendo, faz isso que você vai ter um caminho para trilhar, tá? Vou deixar o link para vocês nos stories depois, se você quiser adquirir o acesso para o aulão, tenho certeza que vai te ajudar e vai ampliar o entendimento a respeito desse assunto que nós trabalhamos aqui, tá bom? Espero que tenha sido frutífero para você, que tenha trago para você reflexão, tá? E sábado que vem a gente está de volta para conversar sobre mais um tema a respeito de desenvolvimento emocional. Fica atento nos stories que eu sempre abro um enquete lá para saber do que vocês querem que seja trabalhado, os assuntos para serem trabalhados aqui, tá bom? Então fica atento nos stories, porque lá eu vou colocar o link para você adquirir o aulão se essa for a sua vontade. As inscrições para a comunidade de transformação, elas estão abertas também, você pode fazer parte da turma 2, está vendo aqui alguns alunos que são alunos da turma 2 já, que já estão aí de posse, né, do módulo 1 e do módulo introdutório e dos módulos bônus que estão lá. E vai ser um prazer ter você na turma também. E sábado que vem a gente está de volta, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.